Entre os eletrodos íons seletivos potenciométricos utilizados em fase líquida, o eletrodo de vidro é certamente o mais conhecido e mais utilizado universalmente. É interessante notar que se trata de um eletrodo que não está baseado em processos de transferência de elétrons. Trata-se de um potencial estabelecido na superfície da membrana sem que haja processos de óxido-redução envolvidos, o que é muito bom, porque a interferência desses processos por presença de oxidantes ou de redutores em solução é desprezível. Trata-se, portanto, de uma vantagem também até frente ao eletrodo de hidrogênio, que também serve para medir a atividade hidrogeniônica. Normalmente, para fins práticos, a membrana, ao invés de ser plana, ela é apresentada na forma de um bulbo de espessura muito baixa, muito pequena, vez que o vidro normalmente é considerado um isolante. Entretanto, sendo aplicado aqui numa espessura muito fina e utilizando um instrumento de medida que consegue vencer altas impedâncias, ele pode assim mesmo ter o potencial avaliado na superfície interna e externa dessa membrana de vidro. Do lado interno existe quase que sempre um eletrodo de referência de de prata, cloreto de prata. Há casos em que se utiliza o eletrodo de calomelanos, mas é muito raro hoje em dia. Tipicamente é prata, cloreto de prata. Esse que está na primeira figura à esquerda, ele tem um calomelano interno, enquanto que o da direita, o mais típico, prata, cloreto de prata. Para possibilitar a medição potenciométrica da diferença de potencial da membrana externa exposta à amostra frente à membrana interna exposta a uma solução de pH conhecido, nós precisamos um segundo eletrodo de referência, além do interno. Esse eletrodo de referência pode ser do tipo convencional para potenciometria, com uma junção porosa, ou ainda ele pode estar acoplado ao mesmo bulbo, ou seja, são dois tubos concêntricos, onde o tubo interno se comunica com a parte interna do bulbo de vidro sensor. E o bulbo externo, o tubo concêntrico externo, não se comunica com a parte interna, só com a amostra via junção porosa, que está assinalada aqui nessa figura. A vantagem é que se torna um eletrodo mais compacto e basta colocar essa única peça de eletrodo de vidro combinado nas amostras em que se deseja fazer as medições. Vamos tentar entender um pouco melhor, então, a medição do potencial desta célula constituída de um eletrodo de referência externo, mergulhado na solução que contém o analito, cujo pH nós queremos determinar, que está representado à esquerda, e o eletrodo de referência interno, que faz parte, portanto, do eletrodo indicador, que está no extremo direito. Na parte interna, temos uma solução de referência em que não só a atividade em íons prata está constante devido à presença de alta concentração de KCl e de um filme de cloreto de prata sobre o eletrodo de prata, mas também o pH. Esse pH pode ser, por exemplo, 7,0 mantido com um tampão. Se neste lado interno da membrana se desenvolve um potencial que é função do log da concentração hidrogeniônica, o mesmo deve ocorrer do lado externo. Ou seja, se o nosso analito for também uma solução tampão de pH 7, qual é o potencial que nós iremos medir entre o eletrodo de referência interno e o externo? Será igual a zero, vez que os equilíbrios na superfície da membrana serão idênticos de ambos os lados. Todavia, se a solução do analito
tiver um pH uma unidade abaixo do da solução interna, digamos pH 6, o que vai acontecer? A atividade em íons de hidrogênio vai ser 10 vezes maior do lado externo. Uma unidade pH, 10 vezes em termos de concentração ou atividade de íons H+. Portanto, uma unidade acima, logarítmica acima, quer dizer 59,16 mV positivo em relação ao lado interno da membrana. Então, a leitura seria de 0,05916 volts para uma solução de pH 6. pH 5 seria o dobro disso e assim por diante. Os eletrodos de vidro comerciais, eles não são constituídos de sílica pura, quartzo puro. Eles contêm outros ingredientes, como óxido de sódio e óxido de cálcio, na proporção aqui indicada. Isso ajuda a conferir certa condutividade à membrana e, além disso, esses defeitos que são criados na estrutura do SiO2 acabam abrindo locais em que os ânions estão fixos, mas os cátions podem ter uma pequena mobilidade. Eles estão, então, substituindo o silício e, na superfície hidratada, esses cátions podem, eventualmente, se dissociar, passando para a solução e abrindo espaço por íons H+, que apresentam maior afinidade. Esses processos de interdifusão, troca iônica ou dissociação de íons que ocorrem na superfície do eletrodo se dão dentro de uma fina camada que é da ordem de 10 nanômetros, podendo se estender um pouco mais ou um pouco menos. Há livros que falam de 5 até 100 nanômetros. Essa camada se apresenta na forma de um gel e há necessidade de hidratar previamente o eletrodo para que se estabeleça essa camada de gel e ele comece a funcionar. Observem também que a espessura da membrana é baixa, 0,1 milímetros tipicamente, mas podendo ir de 0,05 até 0,2 milímetros, mas ainda assim é muito espessa comparado à camada do gel na superfície. Seria até bom que a camada de vidro fosse mais fina para melhorar a condutividade, mas isso não é possível devido à pequena resistência mecânica. O eletrodo ficaria muito frágil. É curioso que a origem do potencial na interface vidro-solução já foi prevista em 1892 por Nernst e confirmada experimentalmente por Kremer em 1906 e investigada por Klemenchevich em 1909, ou seja, há mais de um século, e que até hoje se tenha falta de um modelo que explique perfeitamente o funcionamento desta membrana. Houve várias tentativas de explicação que funcionam satisfatoriamente, mas não são ideais ainda. Começando pelo da troca iônica, que foi proposto por Nikolsky em 1937, e é o preferido nos livros didáticos até hoje, em que se considera que na superfície ocorre um processo de troca iônica de íons de sódio por íons de H+. Na membrana existe a dissociação, nós vamos ver em seguida. Enquanto que, mais recentemente, em 1989, Cheng considerou que o modelo que mais explica o funcionamento do eletrodo de vidro é um modelo físico de capacitor. Ele se comporta como se fosse um capacitor e não como envolvendo esses equilíbrios químicos na superfície. Simplesmente o processo de carga e descarga da dupla camada elétrica por acúmulo de íons é que explicaria o funcionamento. Já Balke, em 1993,
mostrou evidências de que o que mais explica o funcionamento é o mecanismo de dissociação baseado em equilíbrios interfaciais dos grupos aniônicos retidos na superfície do vidro e cátions que conseguem se associar bem com esses ânions, no que compete hidrogênio com grande vantagem e metais alcalinos muito menor seletividade para ocupar esses sítios. Então não há até hoje um consenso completo, mas todos esses mecanismos conseguem ao menos explicar em parte o funcionamento do eletrodo usado universalmente, independentemente de saber exatamente a origem da resposta. Como eu disse, persiste nos livros texto o modelo baseado na troca iônica. Teríamos então na superfície do vidro, numa camada de gel que se forma na superfície hidratada do vidro, sítios fixos de silício e oxigênio, e nas cavidades troca entre íons de sódio e íons H+, como se fosse troca iônica. O sódio já estava presente na superfície do vidro, ele passa para a solução e esses locais podem ser ocupados preferencialmente por íons H+. Dependendo da aplicação, a membrana de vidro em forma de bulbo pode não ser a mais conveniente. No caso dos eletrodos de vidro combinado, em geral o formato é de um hemisfério e para aplicações em fluxo é comum se desejar eletrodos com uma membrana plana. Pode ser até mais frágil, mas para certas aplicações é preferível. Então vocês estão vendo aqui que comercialmente existem eletrodos com todos esses formatos. E alguns deles são muito finos para poder medir quando se tem volumes muito pequenos de amostra. Amostras na área bioquímica ou de análises clínicas, às vezes se dispõe de um volume muito pequeno de amostra e aí o bulbo apresenta dimensões reduzidas. Isso, de um lado, favorece a medição em volumes pequenos, mas, por outro, por se medir de uma área muito pequena, aumenta também o ruído, ou seja, a instabilidade da medida feita de pH. Vejam no exemplo da direita, um bulbo de vidro que só tem 1,8 milímetros de diâmetro e está preso a um cabo flexível de até 3 metros para introdução no esôfago. Ao invés dos típicos 100 megohm de um eletrodo comum, este tem 1,5 gigaohms, ou seja, precisa de um equipamento de medida que aceite resistências tão elevadas sem introduzir muito erro. O tempo de resposta também fica mais lento e o ruído, como eu disse, mais alto, a medida é mais instável. Mas, por outro lado, consegue-se medir o pH no esôfago. O custo também é relativamente elevado. Então, quanto à espessura das membranas, quanto mais grossa, melhor a resistência mecânica, pior, mais longo o tempo de resposta, maior também a impedância elétrica que leva a dificuldades na medição do potencial. Os equipamentos ou instrumentos utilizados para medições potenciométricas de diferença de potencial sem passagem de corrente ou com passagem de corrente inferior a 1 picoampere, eles são chamados de potenciômetros, apesar de na área de eletrônica, por engenheiros elétricos, serem chamados de voltímetros eletrônicos. No fim é a mesma coisa. Quando eles estão providos de escalas para medir tanto potencial como já convertido esse potencial em medidas de pH, ele, além do nome de potenciômetro, pode ser chamado de pHmetro, ou, como querem os entendedores do vernáculo, pHômetro. Esses
pHmetros, eles então oferecem uma escala já diretamente em menos log da atividade de H+. E eles podem ser calibrados com auxílio de tampões, vez que nem sempre a resposta dos sensores, dos eletrodos de vidro, corresponde a exatamente 59,16 mV por unidade de pH. Então, servem para medições com qualquer eletrodo íon seletivo, principalmente esses de laboratório, como mostrado na figura de baixo, mas também servem para pH e, nesse caso, pode ser calibrado diretamente em unidades de pH. Eles costumam ter um sensor de temperatura, de modo que, quando a temperatura não é 25 graus, eles apliquem uma compensação no coeficiente angular, que, como vocês se lembram, na equação de Nernst, nós temos também o efeito da temperatura. Veja, então, que não se pode usar um voltímetro comum, aqueles voltímetros de rádio técnico, para fazer essas medidas, porque a resistência da membrana é alta demais e parte do potencial medido cairia na própria membrana, vez que o aparelho tem também uma resistência interna relativamente baixa e consumiria parte da corrente fornecida pela membrana de vidro. Nós podemos representar a curva de calibração também de maneira como havíamos feito anteriormente, num gráfico em que se coloca escala logarítmica no eixo X e o ΔE no eixo Y, e em que então percebemos que o potencial aumenta novamente, no caso do cátion, com o aumento da atividade de íons H+. Nesse caso, o aumento se dá no sentido da esquerda, já que pH é menos log da atividade de íons H+. Então, andando para a esquerda é que aumenta a atividade e aumenta o potencial. Não temos problemas na região de altas concentrações de H+, só quando for 2, 3, 5 ou 10 mol por litro de H+, que há algum desvio a ser corrigido. E do lado alcalino, quando utilizamos um eletrodo de vidro com lítio, óxido de lítio na sua composição, também não precisamos aplicar correções até próximo de pH 12. Acima disso, os fabricantes fornecem fatores de correção que podem ser aplicados de modo a estender esse intervalo um pouco acima, até 13 ou até 13,5, caso seja necessário. Observem que aqui o gráfico foi construído considerando resposta teórica a 25 graus, inclinação de 59,16 mV por unidade de pH. Mas os eletrodos nem sempre são tão perfeitos. Pode ser que o coeficiente angular dele, depois de muito uso, já tenha decaído um pouquinho. 5 ou até 10% ainda pode ser utilizado o eletrodo, desde que devidamente calibrado. Também o pH da solução interna pode já não ser mais exatamente aquele originalmente colocado pelo fabricante. Pode ter havido uma ligeira alteração. Ou a membrana interna, que tem uma vida de exposição diferente a amostras, ou seja, fica isolada, e a parte externa, que é exposta a diferentes soluções, pode estar com um comportamento ligeiramente diferente, o que nos obriga a fazer calibrações do eletrodo de vidro para utilização quando é importante medir o pH com maior rigor. Isso, obviamente, não se aplica a titulações. Nas titulações, nós queremos ver a inflexão da curva e não o valor exato do pH. Nessa figura, a resposta correta, nernstiana, de 59,16 mV por unidade de pH 15 graus, foi considerada como zero, erro zero na medida de pH. E o que vocês observam é que em pHs inferiores a zero, há pequeno desvio de
medição que se acentua à medida que se chega em 10 mol por litro de H+, aí o erro já chega a décimos de unidade de pH. Normalmente a gente não precisa trabalhar nessa região. Já no outro extremo, os desvios começam a partir de pH 8 para as curvas C e D e se estende até acima de 12 para as curvas E e F. Qual é a diferença na composição do vidro desses eletrodos? Pela marca aqui indicada, não é possível saber. Aqui está dizendo que, no caso do meio alcalino, eles estão sendo imergidos em solução 1 mol por litro de sódio. Por exemplo, hidróxido de sódio sendo diluído, mas com um outro cátion que não o sódio, de modo a controlar o pH nessa região. Então, a concentração de sódio é mantida em 1 mol por litro. Por que essa diferença? Está na composição do vidro. Os de resposta insatisfatória C e D, eles contêm na sua composição 22% de óxido de sódio, enquanto que os das curvas E e F contêm 10% de óxido de lítio e um ligeiro aumento também na composição de SiO2. Podem ser menos rápidos na resposta do que os eletrodos de sódio, mas a cavidade que eles deixam na estrutura da sílica, ela não é tão favorável para que o sódio, na concentração de 10 na menos 12 molar, consiga competir, quando H+ está na concentração de 10 na menos 12 mol por litro, é que ele começa a competir por esses sítios aniônicos. Enquanto que no vidro fabricado com sódio, o espaçamento é mais favorável e quando a concentração de H+ é de 10 na menos 9 mol por litro, 1 mol por litro de sódio consegue competir. Veja que a diferença de concentração é gigantesca entre o sódio e o H+. Devido à dificuldade de determinação exata de coeficientes de atividade individuais para qualquer espécie, inclusive H+, aí o PAC acabou optando por definir uma escala operacional de pH, ou seja, não se consegue dizer rigorosamente qual é a atividade do íon H+, mas se recorre a uma solução tampão, a qual é atribuído um certo pH que se aproxima muito daquele que corresponderia à atividade, mas não é rigorosamente igual. Então é uma escala operacional. pH não é rigorosamente a atividade de H+, é algo muito próximo, definido numa escala operacional. Em princípio, bastaria uma solução tampão rigorosamente definida para efetuar a calibração do eletrodo, como dito nessa equação aqui apresentada. Todavia, na prática, como os eletrodos podem ter tanto uma pequena diferença no potencial da membrana interna e externa, e também a resposta deles já pode não estar mais 100% igual à nernstiana, normalmente se utiliza 2 padrões de calibração, 2 soluções tampão, ou eventualmente 3, se restar alguma dúvida ao fazer a calibração com esses 2, porque eventualmente o problema pode estar na solução tampão. Como eu já disse, para titulações não há que se preocupar muito com as calibrações rigorosas. Entretanto, se a intenção for determinar valores de constantes de dissociação de um ácido de uma base, aí o rigor tem que ser o máximo possível e, além disso, também se precisa controlar bem a força iônica. Medições diretas de pH sempre precisam de calibração. Determinar a constante de equilíbrio, máximo de rigor. Praticamente todos os eletrodos comerciais de vidro combinados têm em seu interior o pH fixado em 7,0. Por isso, inicia-se a calibração do eletrodo
por imersão do seu bulbo em tampão de pH 7, porque assim se pode corrigir o chamado potencial de assimetria, que seria a mínima diferença entre a resposta da membrana interna e da membrana externa. Então, o primeiro tampão usado para calibração é o de pH muito próximo de 7. Esse valor, então, é ajustado artificialmente no pHmetro para que a leitura coincida com o valor indicado para esse tampão. Em seguida, para conferir o coeficiente angular da curva de calibração, utiliza-se um segundo tampão, tipicamente 4 ou 10. E se o eletrodo estiver em plenas condições de uso, a 25 graus, ele vai dar uma resposta de 59,16 milivolts por unidade de pH. Se for pH 4, basta multiplicar de 7 menos 4 dá 3, vezes 59,16 para saber qual é o valor do potencial que deverá ser medido. Novamente, nos aparelhos modernos, a gente nem vê o potencial, a gente só vê o valor de pH calibrado e uma indicação se o eletrodo está com resposta próxima de 100% ou se já declinou bastante, o que obrigaria a trocá-lo ou fazer uma tentativa de regeneração. Essa tabela mostra que nós temos um amplo leque de soluções tampão adotadas para a calibração de eletrodos. Normalmente, convém escolher tampões que cubram a região onde nós vamos fazer as medidas de pH mais críticas, se for o caso de uma determinação rigorosa de um pKa, de um novo ácido ou uma nova base. Os tampões típicos são, como eu já falei, os de pH 4, pH 7 e pH 10, mas há inúmeros outros. O que vocês percebem nessa tabela também é que a temperatura afeta diferentemente os pHs das soluções tampão. Então, é importante prestar atenção na temperatura em que será feita a calibração, e se o aparelho de você já tiver sensor de temperatura, precisa ver se ele reconhece o tampão e já aplica o coeficiente de correção correto. Novamente, para titulações, vocês não se precisam preocupar com tanto detalhe, basta que o eletrodo esteja com uma boa resposta. Quando vocês precisarem fazer medidas rigorosas de pH, prestem muita atenção também no estado de conservação do tampão. Mesmo que vocês tenham comprado esse tampão já pronto, de um fornecedor comercial confiável e até com valor rastreável, vocês têm que tomar cuidado com a exposição dele ao ar. Isso afeta mais alguns tampões do que outros. Nessa figura vocês têm o exemplo do tampão de pH 9, feito a partir de bórax, em que no período de 12 horas aberto ao ar, ou então num frasco plástico que é permeável a gases, você já tem a alteração que chega a 0,2 unidades de pH em questão de 10 horas, o que é muito. Até o de carbonato bicarbonato, por absorção de CO2 adicional do ar, apresentou uma variação de 0,02 de unidade de pH em 10 horas, o que também não é desprezível. Então, esquecer o tampão aberto na bancada e usar no dia seguinte é comprometedor em termos da exatidão das medidas que vocês vão fazer. Do lado ácido é um pouco menos afetado pela absorção de CO2 do ar, mas também há que tomar cuidado. Igualmente, usar o mesmo tampão várias vezes, devolver ao frasco para usar novamente, tudo isso pode comprometer a exatidão da calibração que vocês estão fazendo. Já é tempo de entendermos também um potencial que se desenvolve em qualquer junção líquido-líquido, ou seja, num eletrodo de referência colocado em uma amostra, nessa junção líquido-líquido se desenvolve um pequeno potencial, conhecido também como potencial de difusão,
além do nome de potencial de junção. Por que se forma esse potencial de difusão que só atrapalha as nossas medidas? Por diferença nos coeficientes de difusão, ou outra maneira de dizer, diferença nas mobilidades iônicas. Imaginem que nós temos uma junção entre duas soluções de HCl, uma mais concentrada, outra mais diluída. Como o íon H+ apresenta um coeficiente de difusão muito maior do que o íon cloreto, ele tende a difundir mais rapidamente de um lado da membrana para o outro. Com isso, vai se desenvolver um potencial positivo do lado mais diluído da junção. Um potencial positivo que vai aumentar até o ponto em que ele não consegue puxar mais H+ sem trazer consigo o cloreto. E aí esse sistema se mantém nessa condição e o potencial de junção, depois de um certo tempo, acaba ficando relativamente estável. Quando nós temos, então, uma situação comum como essa, de que o cátion e o ânion do lado mais concentrado não apresentam o mesmo coeficiente de fusão ou a mesma mobilidade iônica, é inevitável o aparecimento de um potencial de junção nas mais diversas situações, seja um líquido em contato direto com outro sem se misturar, seja porque tem no meio uma membrana ou ainda um material poroso. Para minimizar o potencial de junção, é importante encontrar pares de cátions e ânions que tenham mobilidade próxima. Então, não haverá esse deslocamento preferencial de um dos íons em relação ao outro. A mobilidade ela é dada pela razão entre a condutividade iônica molar dividida pela carga do íon vezes o Faraday. Ou seja, para íons de mesma carga, a mobilidade é diretamente proporcional à condutividade iônica molar. E se nós consultarmos uma tabela de condutividade iônica molar, nós veremos que o potássio tem uma mobilidade iônica molar muito próxima do cloreto, o que faz deste par cátion e ânion uma dupla perfeita para a minimização do potencial de junção. Se vocês olharem na tabela, encontrarão ainda outras opções não tão favoráveis, mas perceberão também no final da tabela que o problema mais sério ocorre quando se tem altas concentrações de H+, e em segundo lugar de OH-, vezes que eles têm uma condutividade iônica muito superior à de todos os demais íons. Não adianta usar uma baixa concentração de KCl no eletrodo de referência, pois se do lado externo tivermos uma concentração comparável de um ácido forte ou de uma base forte, ainda assim prevalecerá a mobilidade do íon H+ sobre a do potássio, vez que a do cloreto será igual de ambos os lados da junção. E dessa forma, o lado interno do eletrodo de referência ficará com potencial positivo em relação ao externo. Para que seja efetivo o processo de minimização, nós temos que usar uma alta concentração de KCl. A recomendada é 3,5 mol por litro, ou eventualmente até a solução saturada de KCl, porque aí nós teremos uma prevalência da mobilização de íons potássio e cloreto da região interna para a região externa, se contrapondo à pequena difusão de íons H+ vindos da solução externa. Mesmo preenchendo o eletrodo de referência com uma solução saturada em KCl, nós não conseguimos zerar os potenciais de junção. Se eles forem pequenos e razoavelmente constantes, como acontece na faixa de 10 milimolar de HCl
até 10 milimolar de NaOH, nessa tabela que aqui está sendo apresentada, não há problema porque eles vão ser levados em conta na calibração dos eletrodos e será então pequeno o erro originário dessa fonte. Todavia, quando nós tivermos uma concentração alta de HCl ou de um outro ácido forte, ou então de base forte, aí os erros se tornam significativos, chegando, no caso de 1 mol por litro de HCl, a 14 milivolts. Como vocês puderam observar nessa primeira parte da aula, os sensores potenciométricos permitem a determinação direta de atividade de um número bastante grande de íons e também moléculas, no caso dos biosensores enzimáticos, e também permite a determinação de concentração, desde que se calibre o sistema com força iônica constante. Veremos daqui a pouco que todas aquelas titulações que vocês fizeram com indicadores ácido-base podem ser feitas vantajosamente com eletrodos indicadores potenciométricos acoplados a um eletrodo de referência e que também as medições potenciométricas são úteis para estimar coeficientes de atividade, mesmo que não permita fazer a medição exata, para determinar potenciais padrão de novos sistemas, por exemplo, biológicos, para a determinação de constantes de equilíbrio dos mais diversos tipos, para estudar a passagem de íons e moléculas através de membranas e, de maneira geral, para a determinação de propriedades termodinâmicas. Naturalmente, além das medidas potenciométricas diretas com eletrodos indicadores apropriados, nas quais erros de calibração ou de leitura da ordem de 1 milivolt podem causar erros de concentração da ordem de 4%, nós podemos também utilizar estes indicadores ou sensores para acompanhar titulações. Vocês já aprenderam sobre as titulações na disciplina anterior de Química Analítica e lá predominava o uso de indicadores visuais, mas os eletrodos potenciométricos servem perfeitamente para acompanhar um grande número de titulações volumétricas. E aqui nessa ilustração nós temos já uma titulação com indicação de uso de um pH-metro, medidor de pH, ao lado de uma bureta e um bastão de vidro para fazer agitação. Então é um sistema ainda relativamente simples. Normalmente se substitui agitador manual por uma barrinha magnética colocada no becker e um motorzinho com um ímã por baixo do becker para fazer essa agitação. Depois que vocês se formarem, quando forem trabalhar em algum laboratório de controle de qualidade de empresas da área farmacêutica, por exemplo, vocês já vão encontrar equipamentos automatizados para fazer as titulações, seja com troca manual de amostras ou mesmo com troca automática de amostras. Isso já é um lugar comum, vez que os resultados são mais precisos, são obtidos com maior rapidez e confiabilidade e liberam os técnicos e os especialistas de laboratório para enfrentar os problemas que são encontrados, às vezes, na implantação de novos métodos, na adaptação de métodos e na validação desses métodos. Nas titulações potenciométricas, sejam elas ácido-base ou redox, utiliza-se normalmente a localização do ponto de inflexão com auxílio das derivadas, derivada primeira ou mesmo derivada segunda. O ponto em que a derivada primeira passa por um máximo ou em que a derivada segunda passa por zero. Isso provavelmente vocês já aprenderam a calcular na disciplina anterior de Química Analítica,
mas na próxima projeção eu apresento isso aí só para recapitular. O cálculo é feito determinando o delta pH entre duas medidas e colocando em gráfico esse ponto, não em função do volume de cada uma das medidas, mas sim da média desses dois volumes. Vejam o primeiro ponto, 85 ml 86, ele foi plotado em 85,5 microlitros. Isso aqui foi feito com uma bureta digital que mede na escala de microlitros. Então, essa diferença de pH de 0,155 foi plotada no volume de 85,5 microlitros. A derivada segunda é feita da mesma maneira. Agora se pega a diferença entre as diferenças dos ΔPH sobre ΔV e, novamente, se calcula a média desses volumes para plotar a derivada segunda. O problema que acontece com esse tipo de procedimento é que na derivada primeira e principalmente na derivada segunda, começa a aparecer um certo ruído nos pontos, uma certa dispersão dos pontos. E às vezes, como os pontos mais importantes são aqueles próximos da inflexão, onde o meio não está tamponado, há uma certa tendência a ter um pouquinho de dispersão nos dados. Então, nem sempre é fácil localizar o ponto estequiométrico com base nas derivadas. Para auxiliar, existe esse programa CurtiPot, que se vocês ainda não baixaram, é só escrever CurtiPot no Google, vocês vão encontrá-lo, e vocês baixam esse programa e colocam os dados, colam os dados na planilha Análise 1, porque lá vocês têm o auxílio de um filtro digital. Vai ser ajustado uma curva que chama Cubic Spline nos dados de vocês e ele vai suavizar a curva, vai retirar um pouco a dispersão, ajudando, e também fazer interpolação, ajudando na localização mais precisa dos pontos estequiométricos. Eu digo isso porque esse programa deve ter perto de 200 mil cópias distribuídas mundo afora, e muitos deles estão em empresas da área farmacêutica e química sendo usados para essa finalidade. Esse conjunto de curvas de titulação de ácidos com base forte mostra que, à medida que se titula ácidos mais fracos, com pKa mais elevado ou Ka mais baixo, nós vamos tendo uma inflexão menos nítida, o que dificulta a determinação do ponto estequiométrico com base na derivada primeira. Mas com auxílio de programas como o CurtiPot, nós podemos ainda obter resultados úteis, mesmo quando num gráfico feito à mão já fica difícil de localizar o ponto estequiométrico. Outro ponto importante, como vocês já sabem, a equação de Henderson-Hasselbalch permite calcular o pH na região tamponada, na região central, aqui por volta de 20 mililitros. E justamente quando vocês estiverem em 20 mililitros, como o ponto estequiométrico está em 40 mililitros, na linha do 20 mililitros, o pH medido coincide com o valor do pKa deste ácido fraco, vez que no termo logarítmico o denominador e o numerador se igualam e o log de 1 é igual a 0. Como exemplo de um sistema diprótico, temos aqui a titulação do aminoácido alanina. Vemos que ele apresenta duas inflexões bem nítidas, que podem ser facilmente determinadas por potenciometria com o eletrodo de vidro. E temos também aqui já assinalados os pontos de semineutralização de cada um dos prótons, correspondentes ao pKa 1, 2,34 no caso, e ao pKa 2, 9,69. Sempre lembrando que para determinar o pKa é importante que o eletrodo de vidro tenha sido bem calibrado e de preferência que se trabalhe com força iônica constante. Não é incomum
que na titulação de fármacos tenha que se recorrer a solventes não aquosos para realizar as titulações, seja por questões de solubilidade, seja porque os grupamentos da molécula que se quer determinar se encontram fora da região acessível em água, por causa da própria dissociação da água, da protonação, e com isso se recorre a solventes, como neste exemplo aqui, a metil-isobutilcetona. Nesse solvente, o hidróxido de sódio não é solúvel, então se utiliza como titulante o hidróxido de tetrabutilamônio. Vejam que na última titulação, nós não só distinguimos o ácido perclórico como sendo mais forte do que o ácido clorídrico, mas titulamos o ácido acético e o salicílico, que seria normal também em água, e mesmo que restrito pela solubilidade do ácido salicílico, mas chegamos a titular também o fenol, que está já no limite do que é possível fazer em meio aquoso. Então, é possível ampliar a faixa de aplicação do método potenciométrico utilizando meio não aquoso. Todavia, o eletrodo de vidro precisa estar com a membrana hidratada. Isso significa que depois de uma titulação em meio não aquoso, convém mergulhar o eletrodo por um certo período em meio aquoso para regenerar a camada de gel na sua superfície. Para fazer titulações de haletos e pseudohaletos, como o tiocianato, basta dispor de um voltímetro eletrônico, um potenciômetro, um fio de prata e um eletrodo de referência de prata cloreto de prata, e adicionar prata como titulante, registrar a variação do potencial em função do volume adicionado. Podemos encontrar o ponto estequiométrico novamente, lançando mão da derivada primeira, se desejarmos, mas isso não funciona muito bem se tivermos a titulação consecutiva de misturas de haletos, como aqui representado na figura da direita, em que primeiramente o mais insolúvel, que é o iodeto de prata, foi titulado, em seguida o brometo de prata e por último o cloreto de prata, todos em mistura na mesma solução. As titulações potenciométricas também se aplicam a reações de óxido-redução, assim como as de complexação. Para tanto, utiliza-se, no caso de redox, com ambas as formas sendo solúveis, utiliza-se uma lâmina de platina ou, na falta dela, uma lâmina de grafite, ao lado um eletrodo indicador de prata cloreto de prata como referência. E utiliza-se o titulante que já seria utilizado na titulação feita com indicador visual, como, por exemplo, permanganato, dicromato ou tiosulfato. Provavelmente você já tem experiência nesse tipo de titulação. Na localização das inflexões, pode-se utilizar a derivada primeira e o módulo análise 1 do Curti-Pot pode ser útil para essa finalidade. Também titulações de complexação, complexométricas, com EDTA, são praticadas com auxílio de potenciometria. Nesse caso, pode-se monitorar o desaparecimento do metal com um eletrodo que responda à atividade desse metal. À medida que ele vai sendo sequestrado, formando quelato, a atividade dele cai drasticamente e a curva de titulação serve para a localização do ponto final, dispensando então o uso de indicadores visuais.